capítulo 17, versos de 6 a 8. Hoje nós falaremos sobre a eficácia da missão do Filho. Quem é o Filho de Deus? Jesus, o Filho de Deus. E hoje nós mostraremos, à luz do texto bíblico, esta realidade. João 17, capítulo 17 de João, a partir do verso 6, nós leremos apenas 3 versículos. Diz assim a palavra do nosso Deus: Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Irmãos, hoje eu gostaria de mostrá-los, à luz do texto bíblico que nós acabamos de ler, que o ministério de Jesus aqui, nessa terra, o ministério do Filho, ele foi plenamente eficaz entre aqueles que o Pai lhe deu. Em qualquer missão importante, em qualquer área, os resultados revelam se o trabalho foi bem sucedido ou se não foi bem sucedido. Não é verdade? Um agricultor, ele pode avaliar a sua lavoura pela colheita. Ao final de todo aquele tempo de plantio, ele vai fazer a colheita e, trazendo a colheita para si, ele vai identificar se ele teve sucesso ou não. Um professor, ele avalia o seu trabalho pelo aprendizado que os alunos recebem. E, geralmente, essa avaliação é uma prova. E, nesta prova, tem lá o resultado. Se a nota for boa, é sinal que o professor ele se dedicou e ensinou bem, o aluno entendeu muito bem. Estou aqui presumindo que o aluno foi correto, não colou, né? Porque isso acontece, né? Mas quando ele consegue compreender os ensinamentos, o professor ele chega ao final do ano e vê a sua classe aprovada, ele fica feliz. Ele pode avaliar, foi um bom ano, foi um bom ensino que eu trouxe. Eu instruí muito bem os meus alunos. Da mesma forma, um construtor, ele avalia sua obra quando ela está construída, completa. Quando o trabalho é concluído, aquele resultado final revela a eficácia do seu trabalho. E em todas as áreas é assim. Ao final de todo o trabalho, nós podemos parar e avaliar se nós tivemos sucesso ou não. Aqui no texto de João 17, no capítulo 17, nós encontramos Jesus nas horas que antecedem a sua prisão e a sua crucificação. Nós temos visto isso. É uma oração que Jesus está fazendo ao Pai. É conhecida como a oração sacerdotal de Jesus. Essa oração, frequentemente chamada de oração sacerdotal, ela vai registrar o momento em que o Filho se dirige ao Pai após concluir a sua missão, o trabalho que foi designado a ele no seu ministério terreno. E nós vimos nos versículos de 1 a 5, em outros momentos aqui com os irmãos, Jesus ele declara que ele completou a obra que o Pai lhe havia confiado para fazer. E por isso, ele pede para que o Pai o glorifique com a glória que ele possuía antes da fundação do mundo. Nós vimos isso com os irmãos nas mensagens anteriores. Esse é o fundamento do pedido de Jesus, a sua divindade e a conclusão da missão que lhe foi confiada. Agora, com essa missão cumprida, com essa missão realizada, ele suplica ao Pai para que o Pai conceda a ele novamente aquela glória que era pertencente a ele desde a fundação do mundo. Mas uma pergunta surge naturalmente nesse texto. Como é que nós sabemos que essa missão foi realmente cumprida?
Como é que nós podemos avaliar isso? Qual evidência Jesus apresenta aqui nesse texto de que sua obra alcançou o propósito para o qual ele foi enviado? Se nós olharmos para o texto, os versículos de 6 a 8 que nós lemos nessa noite, o próprio Jesus responde a essa questão. Ele aponta para os homens que o Pai lhe deu e mostra o resultado ou os resultados produzidos neles pelo seu ministério. Esses discípulos receberam a revelação da parte de Jesus, eles compreenderam a sua origem divina, esse entendimento chegou até eles, e eles creram na missão que o Filho estava desempenhando. Os discípulos, então, constituem a prova viva, presente, de que a obra do Filho não fracassou. O que Jesus fez foi cumprir a vontade do Pai e ele teve sucesso naquilo que ele realizou. A grande verdade, então, que esse texto destaca aqui é que o ministério do Filho foi plenamente eficaz em tudo e exatamente entre aqueles que foram dados ao Filho pelo próprio Pai. Como é que Jesus demonstra o perfeito sucesso de sua missão entre aqueles que o Pai lhe deu? E isso é fácil de ser visto no texto, porque Jesus vai apresentar aqui a nós, nesses poucos versos, 3 evidências da eficácia da sua obra. Se os irmãos olharem para o texto, eu peço que vocês deixem aí o texto aberto que nós lemos, os irmãos verão que ele apresenta os frutos concretos dessa obra na vida daqueles homens. E quais são esses frutos? Quais são essas evidências que apontam para o sucesso do ministério, a eficácia do ministério de Jesus? Essa declaração é vista aqui em 3 divisões, como nós podemos observar naturalmente apresentados por Jesus aqui na sua fala ao Pai e registrada por João aqui no seu Evangelho. Primeiro, a eficácia do ministério do Filho é vista quando os seus recebem a revelação do Pai. E eles recebem essa revelação do Pai na pessoa do Filho. Olha o que diz o verso 6. Jesus diz: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. A ideia aqui é que ele revela, ele expressa de forma verdadeira e completa a pessoa do Pai, o nome do Pai aos seus discípulos. E diz o texto que eles têm guardado a palavra do Senhor, eles têm guardado a tua palavra. O primeiro fruto da missão de Cristo foi que os seus discípulos acolheram a revelação divina ao invés de rejeitá-la, ao invés de abrir mão daquilo que receberam por meio de Jesus, vindo do Pai. Foi exatamente para isso que Jesus veio. Ele veio para demonstrar, para revelar o Pai para aquelas pessoas. Quando ele usa a expressão aqui, manifestei o teu nome, o nome de Deus representa, queridos, o caráter de Deus, sua natureza e a sua glória. E nós vimos na semana passada que Jesus revelou isso claramente através da sua própria vida. Seu falar, seu proceder, seus milagres, suas obras evidenciaram claramente a pessoa do Pai em si mesmo. E os discípulos receberam, diz o texto, essa revelação e demonstraram isso como? Guardando a palavra de Deus. A ideia aqui de guardar a palavra é de preservá-la, de conservá-la, de observá-la e obedecê-la. É disso que Jesus está falando. Esses homens recebem uma revelação de Deus por meio de Jesus. E o que eles fazem com essa revelação? Eles guardam. E o sentido de guardar aqui é, eles obedecem. Eles obedecem o mandamento de Jesus.
Com isso, com essa oração e essa declaração de Jesus, ele não está dizendo que os seus discípulos estavam aqui numa condição de perfeição moral. De forma alguma. Até porque nós veremos, caminhando nesse texto aqui, um pouco mais à frente, que estes mesmos discípulos, a poucas horas dali, eles demonstrariam fraqueza e até abandono. Todos eles se espalhariam, deixariam Jesus sozinho. E todos eles, juntamente com Pedro, disseram: nós não te negaremos, nós ficaremos firmes. Pedro começou isso, né? Pedro começou a falar: olha, de forma alguma, ainda que todo mundo aqui te negue, eu não. E os discípulos falaram: nós também, nós vamos ficar juntos. E qual é o desfecho disso aqui, irmãos? Esses discípulos, quando Jesus é preso, cada um fugindo, salvando a sua própria vida, desesperados. Eles correm. Então Jesus sabia muito bem que os seus discípulos ainda não haviam alcançado uma perfeição moral, ainda iriam falhar e sempre falhariam, como nós falhamos constantemente. Mas o sentido que Jesus está mostrando aqui por guardar a palavra é que eles receberam a palavra de Deus da boca de Jesus, a pregação de Jesus, o ensino de Jesus, que é o ensino do Pai, como um ensino verdadeiro, como uma palavra verdadeira, e passaram a submeter suas vidas a essa palavra. Foi isso que eles fizeram. E essa aqui é a primeira evidência do sucesso da missão de Cristo. É que a sua revelação produziu obediência na vida dos seus discípulos. Irmãos, isso é importante nós considerarmos aqui nessa noite com vocês, porque a obra de Cristo, ela não produz apenas a informação, mas ela deve produzir em nós uma transformação. Não é apenas informar a respeito de quem Deus é, mas isso deve transformar a nossa vida, deve moldar o nosso viver, deve moldar as nossas ações. Nossas vidas precisam ser transformadas. E a verdadeira conversão, ela começa quando o homem deixa de resistir à revelação de Deus e passa a obedecê-la como verdade. Quando ele ouve a palavra de Deus, a pregação do Evangelho, a palavra do Senhor é lida, as verdades a respeito de Deus são transmitidas de quem Jesus é, e o homem que antes era resistente a essas coisas, endurecido a essas coisas, agora ele passa a crer, ele acolhe no coração. Foi isso que Jesus disse a respeito dos seus discípulos. Pai, eu manifestei o teu nome para eles. E eles receberam essa revelação. Eles viram essa revelação e eles acolheram como verdade. Eles acolheram essas coisas no coração. O verso 7 nos mostra mais um ponto mais uma evidência dessa eficácia do ministério de Cristo, da sua obra. Isso é visto, a eficácia do ministério de Cristo é vista quando os seus compreendem a revelação do Pai. Olhem para o verso 7. Jesus diz: agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. A missão de Cristo, meus irmãos, não produz apenas exposição à verdade, mas um entendimento espiritual dessa verdade. A palavra aqui que nos apresenta esse conhecimento mostra um conhecimento que ele é adquirido, que ele é administrado e ele é adquirido, compreendido por aquele que o recebe. É importante nós notarmos isso, porque até então, nós vimos isso no capítulo anterior, os discípulos ainda não estavam muito bem seguros
de quem Jesus era e da sua missão verdadeira. Eles ainda não compreendiam isso. De alguma forma havia dúvida ou dúvidas no coração desses discípulos. E quando Jesus fala com eles de uma maneira mais direta, os irmãos se lembram do que eles disseram? Eles se voltaram para Jesus e falaram assim: agora nós estamos entendendo o que o Senhor está dizendo. Agora o Senhor não está falando por enigmas. Agora nós cremos que o Senhor veio do Pai. E tudo o que o Senhor faz é do Pai. E qual é a resposta que Jesus deu a eles? Agora? Será que vocês só agora atentaram para isso? Mas, de fato, nós já passamos por esse texto, nós vimos. E esta afirmação é feita por Jesus. Não é que Jesus estava dizendo, vocês não creem em nada. Jesus sabia que eles estavam crescendo no conhecimento. O conhecimento que eles possuíam lá no início era completamente diferente do que eles têm agora. E é por isso que essa expressão aqui, agora, aparece no texto. Jesus volta-se para o Pai em oração e diz: Pai, agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Ou seja, aquela revelação, ela não permaneceu uma revelação superficial. Os discípulos, eles chegaram à compreensão de que tudo aquilo que Jesus fazia, executava, falava, procedia do próprio Pai. Eles passaram então aqui, irmãos, a discernir a origem divina de suas palavras, a origem divina de suas obras, a origem divina da sua autoridade. Jesus está tendo sucesso com seus discípulos. O seu ministério está sendo eficaz, porque eles não estão mais naquele entendimento superficial, mas agora eles mergulham mais fundo, eles estão com um entendimento mais profundo, uma compreensão maior e real de quem Jesus é. Não é apenas um profeta, ele não é apenas um mestre, um homem qualquer, mas tudo o que ele dizia, tudo o que ele fazia, tudo o que ele possuía, vinha do Pai. Eles entenderam, este homem que está diante de nós é mais do que um mestre, é mais do que um profeta. Ele é o próprio Deus. É o Filho de Deus. E tudo que ele nos fala é palavra de Deus, é vontade de Deus. Tudo que ele nos ensina vem de Deus. Tudo que ele faz é obra de Deus. Isso é uma compreensão muito mais profunda, muito mais elevada, se você quiser usar esse outro parâmetro aqui. Eles então reconhecem a origem divina da missão de Jesus. E é isso que a obra de Cristo faz, irmãos. A obra de Cristo produz no homem, no discípulo, no escolhido, no eleito, esse entendimento espiritual. Não apenas um entendimento superficial, mas uma compreensão muito mais profunda. Porque conhecimento apenas não significa muita coisa, né? Um conhecimento superficial não quer dizer muita coisa. Conhecer fatos sobre Jesus não basta. Muitas pessoas conhecem muitos fatos a respeito de Jesus. Se você andar na rua e perguntar para as pessoas assim, pedir para elas assim, fale a respeito de 3 coisas que Jesus fez. Eu arrisco a dizer que a maioria das pessoas vai conseguir falar alguma coisa. Vão se lembrar das histórias bíblicas. Nós vivemos num país, basicamente, de cultura cristã. Então é muito fácil as pessoas nos apresentarem essas respostas à pergunta. E elas vão saber falar algumas coisas a respeito de Jesus. Tudo bem que às vezes elas trocam, confundem as coisas, né? A gente encontra muito disso também. Mas conhecer os fatos sobre Jesus não é o bastante, meus irmãos. É necessário compreender quem realmente ele é. Porque há muitas pessoas que olham para Jesus e dizem, esse é apenas um homem qualquer. Ele é um grande mestre, foi um homem muito sábio. Jesus foi um grande exemplo, mas ele não é Deus. Ele não passa disso. Ele é apenas um homem, ou no máximo,
um profeta. O Islã, por exemplo, pensa assim a respeito de Jesus. Eles não negam o ministério de Jesus, mas se você perguntar para eles quem é Jesus, eles vão dizer: Jesus foi um dos profetas de Alá, um grande profeta de Alá, um dos maiores profetas que ele teve. Mas eles nunca vão dizer que Jesus é o próprio Deus. Eles não estão com os discípulos aqui. Os discípulos estão afirmando: nós conhecemos quem o Senhor é, nós sabemos qual é a sua natureza, quem tu és, a sua identidade. Os muçulmanos islâmicos não veem assim Jesus. Alguns olham Jesus apenas como um bom exemplo. Então, conhecer fatos a respeito de Jesus não é suficiente para a salvação, é necessário compreender realmente quem ele é. E só compreende quem ele realmente é, só acolhe esta verdade no coração aqueles que foram eleitos por Jesus, aqueles que foram escolhidos por Jesus, aqueles que foram comprados por Jesus através da sua obra lá na cruz. Os irmãos compreendem essa realidade? O verso 8 nos apresenta, avança mais um pouco com uma evidência da eficácia da sua obra entre os discípulos. E nós veremos que a eficácia do ministério do Filho é vista quando os seus discípulos, os que lhe pertencem, creem na revelação do Pai. O verso 8 diz: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles a receberam. E verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. O objetivo final, meus irmãos, dessa revelação divina apresentada aqui por Jesus é conduzir homens à fé. Deus se revela por meio de Cristo Jesus, o seu Filho, para salvar pecadores e levá-los ao arrependimento. Aqui, queridos, nesse verso, nós chegamos ao ponto mais alto, ao clímax dessa passagem. Se os irmãos perceberam a leitura, eu procurei dar um pouquinho de ênfase aqui no texto, os irmãos vão perceber que Jesus menciona 3 verbos aqui nesse texto. Jesus vai dizer que eles receberam, acharam aí? Eles receberam, eles conheceram, e o ápice, eles creram. A fé é o ápice desse processo, meus irmãos. É o ponto mais alto de tudo isso. Os discípulos receberam as palavras de Cristo, eles ouviram a voz do Senhor, Jesus lhes ensinou, os chamou, os convocou, passou todo o seu ministério ensinando a eles. Esses homens recebem então as palavras de Jesus, eles compreendem a sua origem divina e eles chegam à fé. Eles creem. Esse é o objetivo aqui, meus irmãos. A revelação que foi dada a eles culminou em confiança pessoal no Filho enviado pelo Pai. Os discípulos agora não apenas recebem, compreendem, mas eles também creem, manifestam fé em Jesus. Não apenas ouviram informações sobre Jesus, eles passaram a confiar nele como um enviado do Pai. E em João, no Evangelho de João, o verbo crer, essa expressão, crer em Jesus, ou crer que Jesus foi enviado pelo Pai, é reconhecer a sua identidade messiânica e divina. Não é apenas ter uma anuência mental, mas é colocar em Jesus a sua esperança e a sua confiança. A obra de Cristo, portanto, queridos, ela culmina em salvação. É uma obra que produz fé salvadora. É isso que o ministério de Jesus
ele fez. E é isso que é visto na vida daqueles que foram amados e eleitos pelo Senhor na eternidade. Quando eles ouvem o Evangelho, quando eles recebem o Evangelho, o Senhor abre os seus corações para que eles compreendam e creiam. Creiam que Jesus é o Salvador. A resposta adequada à revelação de Deus não é apenas admiração ou um mero conhecimento, mas a resposta adequada à revelação de Deus é a fé em Jesus. É você colocar, aplicar a sua fé na pessoa de Cristo. Ao contemplarmos essas palavras de Jesus, meus irmãos, nós vemos que a sua missão não foi uma tentativa falha, não foi uma tentativa frustrada, nem um empreendimento incerto da parte de Deus. Vamos ver se vai dar resultado ou não. Vamos ver se vai dar certo esse plano ou se não vai acontecer nada. Mas aqueles que o Pai deu ao Filho, essas pessoas receberam a revelação de quem Jesus é. Eles compreenderam a verdade e eles creram no Filho enviado de Deus ao mundo. Os versículos 6 a 8 que nós lemos mostram que a obra de Cristo alcança exatamente o propósito para o qual ela foi realizada. A obra de Cristo, ela alcança o seu propósito exato. Em nada ela falha. Não há perda. Não há desperdício. Não há lamento ao final. Poxa, salvamos a muitos, mas alguns nós não conseguimos salvar. Não. O Salvador que revelou o Pai aos seus discípulos. Meus irmãos, ele é o mesmo que continua por meio da sua palavra pregada, o evangelho pregado a cada domingo no púlpito, ou a cada dia, numa abordagem evangelística. Continua produzindo conhecimento, entendimento e fé no seu povo, naqueles que lhe pertencem. De maneira que nenhuma pregação do evangelho é desperdiçada. Toda pregação que é feita do evangelho alcança o seu propósito redentivo. Por isso, João 17 nos convida a olhar para Cristo com confiança. Esse é o objetivo que João procura nos mostrar aqui nesse capítulo 17. Nós somos convidados, chamados a olharmos para Cristo e colocarmos nele a nossa confiança. Aquele que cumpriu perfeitamente a sua missão, continua sendo o Salvador perfeito, cujo seu propósito, sua obra jamais pode falhar, jamais pode ser fracassada. Nós louvamos a Deus porque um dia, meus irmãos, nós ouvimos a revelação a respeito de Jesus. Nós ouvimos a sua palavra. Deus abriu os nossos corações e nós compreendemos. E nós respondemos com fé. E nós respondemos com confiança na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Que Deus possa, irmãos, motivar nossos corações, que Deus possa estimular os nossos corações à plena compreensão de quem Jesus é. Que nós possamos, compreendendo quem Jesus é, compreendendo o Evangelho, responder de forma eficaz à sua mensagem, ao seu chamado. E que possamos colocar em Cristo Jesus a nossa esperança e a nossa confiança. Que Deus possa abençoar nossas vidas. Que o Senhor encontre no nosso meio verdadeiros discípulos. Que o Senhor encontre no meio dos seus aqui homens e mulheres que estejam dispostos também a anunciar, a proclamar o Redentor àqueles que ainda estão espalhados pelo mundo, que ainda não ouviram o Evangelho da salvação, para que eles ouçam, recebam a revelação, com o seu coração possam compreender a mensagem por obra do Espírito Santo e manifestem fé na pessoa de Jesus Cristo e sejam salvos. Vamos orar ao Senhor.
Vamos pedir que o Senhor nos abençoe nessas coisas. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, oremos ao nosso Deus.